Pessoal, nós vamos falar alguma coisa rapidamente, está lá no Evangelho de Marcos. Não é aquele lá de Indaial, é aqui do... que está dando... Não é o presbítero Márcio que está dando a EDM lá. É o Marcos. O pastor Ana até falou a respeito de alguma coisa disso lá em Timbó, a respeito de Marcos 2. E nós viemos até comentando, né, que eu tinha visto de uma outra forma o Marcos 2 aqui. E nós vamos ler que fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ok? Capítulo 2, então, de Marcos. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Então nós temos uma história aqui, um texto, onde que fala de que havia um paralítico. E as pessoas, os 4, olharam para aquele paralítico e disseram: vamos fazer alguma coisa com esse paralítico. Vamos dar uma mão para ele. Aí o que fizeram? Pegaram o paralítico, diz o texto. E antigamente as casas eram construídas de uma forma, né, que você tinha a casa e por trás da casa existia uma escada, que mais ou menos ela era um pouco rente com o telhado da casa. Então o que fizeram? Os 4 passaram a mão no paralítico e foram com ele até a porta e disseram: opa, aqui não dá para entrar. Tem muita gente, aqui a palavra de Deus diz que havia uma multidão. O que os 4 resolveram fazer? Vamos fazer algo. Né? Nós vamos chegar lá já. Então vamos fazer algo. O que os 4 fizeram? Pegaram o paralítico e levaram-no até a presença de Jesus, próximo lá de Jesus, dentro da casa. Quer dizer, subiram pela escada, abriram o telhado, desceram o paralítico. Então vamos começar a imaginar aquela época. Temos um paralítico. Temos uma maca, nada a ver com a maca do bombeiro e muito menos do SAMU. Temos 2 pedaços de pau com uma lona. Né? Que muito antigamente os campos de futebol ainda tinham essa maca aí. Pô, vou contar a história. A famosa padiola. E inclusive a maca você tem que carregar a padiola assim, né? Senão você empacota o paralítico. Acaba de empacotar ele. Então olha a força que precisavam desses 4 homens. Então você imagina subindo isso as escadas com esse paralítico. E você sabe que uma pessoa dessa forma pesa um monte e não ajuda em nada. Né? Porque é assim que ele está. Então provavelmente tiveram que enliar ele, né? Amarrá-lo bem para subir. Para que não tivesse o... Porque olha só, a mão de obra tira o telhado, faz o buraco e desce aquele homem lá, meu. Como faz? Qual a tua ideia? Amarra as 4 pontas e desce o homem, né? Contar uma história dessa de amarrar as 4 pontas. Né? Em 1983, quando eu era pequeno lá em Barbacena, mas em 1983 teve uma grande enchente aqui em Blumenau, como teve uma grande enchente em Rio do Sul.
E lá, faltou 10 centímetros para chegar água no teto da nossa casa. Então a gente perdeu tudo. Fomos para um hotel, que era perto. Quando nós estávamos no hotel, houve um alvoroço dizendo que a barragem de Itaió havia se rompido. Aí o pessoal disse, vamos ter que sair do hotel, porque a água vai vir e subir o morro. A Fernanda tinha 6 meses naquela época. Eles pegaram 2 escadas de madeira, porque a gente não tinha mais como descer pela frente do hotel, que já estava cheio, mas atrás ele era mais alto, ainda dava a descer pela escada do 2º andar, pela escada de madeira chovendo, uma amarrada no outro com arame. Cada degrau que você fazia, a escada fazia assim, né? E eles pegaram a Fernanda, colocaram ela no meio de um lençol e me deram as 4 pontas e eu ia descendo, degrau por degrau. De noite, quando eu me deitei, me deu um desespero tão grande. Porque não feito um nó antes, né? Não tem nada a ver com o texto, mas já que vocês falaram dos 4, assim, né? Então não fizeram isso porque ele podia escapar. Tinha que ter outra ideia. Mas não é essa a ideia que nós precisamos para fazer o que importa, é que diz o texto que ele desceu. Mas o que eu quero falar é dos 4 homens. Porque hoje nós estamos trabalhando a visão da igreja, o que é? Grupos de crescimento. É uma equipe. Nos domingos, quando nós vemos trabalhar aqui, tem uma equipe. Tem a rede azul, tem a rede branca, tem a rede vermelha, tem a rede amarela, a verde. Uma equipe trabalhando para um único propósito, para que o culto aconteça do início ao fim. E, de repente, você não viu desse ângulo ainda, mas, em média, contando com o pessoal do louvor, dependendo quantos integrantes tem no louvor, na banda ali, nós trabalhamos aproximadamente, gente, com 30 pessoas para que o culto aconteça. Às vezes a gente fica sentado, está tudo muito bonito, tudo organizado, que legalzinho, está saindo beleza, o louvor está bonitaço, e aquela coisa toda, mas tem mais ou menos, considerando hoje, que nós temos estacionamento, que temos a recepção, umas 30 pessoas envolvidas no culto. Se não for a ceia. Né? Então nós somos uma grande equipe. E essa grande equipe, ela tem que caminhar para um lugar só. Eu vou começar contando uma história que eu presenciei da famosa padiola, por isso que a gente tem que começar a pensar que tem que ser por um caminho só. Lá em Itajaí tem um clube chamado Marcílio Dias. Deve estar na 5ª FYG, não sei, né? Tem a série A, a série B. Ele deve estar por lá, né? Mas tudo bem. Eu, quando era novinho, né, eu, às vezes gostava do futebol, então a gente ia lá assistir o jogo do Marcílio. Na famosa padiola, machuca o jogador do time adversário. Está lá um corpo estendido no chão. Chama os maqueiros. O maqueiro coloca a padiola no chão, pega o corpo estendido, o atleta, coloca dentro da padiola. Mas, equipe, 4 homens. Adivinha o que aconteceu? De novo o corpo estendido no chão. Não houve um planejamento, não houve um líder que dissesse, olha, vocês 2 pegam assim, nós vamos pegar aqui, nós vamos para lá. Aí você imagina a arquibancada, quase não gosta disso, time adversário. O jogador se levantou e quis bater nos maqueiros. Até eu, né? Então, né, tem no YouTube, né? Tem vários disso aí. Eu até se tivesse mais tempo, eu até ia colocar um aqui, né? Mas como a gente não tem muito tempo. Equipe. Olha só, eram só 4, mas fizeram uma lambança no estádio.
Então, eu quero falar desses 4 homens. E eles tinham nomes. Que nomes, de repente, nós poderíamos dar para cada homem desse? Não são nomes pessoais. Quem chuta aí? Eu fui numa empresa onde disse assim, vai ver que um se chama amor. Bem interessante, mas não é. Criatividade, interessante. Perseverança, 4 pilares. Compromisso, servos, amigos, discípulos, fé. O primeiro homem se chamava Fé. Sabe por quê? Porque no versículo 5, Jesus diz assim, vendo-lhes a fé deles, então já não era mais dos 4, era dos 5, porque o paralítico estava no negócio. Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Mas, aquele cara sozinho, ele fez isso? Não. Ele contagiou os outros 3 com a fé dele. Porque ele disse, provavelmente ele disse, pessoal, vamos nessa, cara, vai que dá. Vamos pegar aqui, em cada lado, pega a maca aqui, vamos levar ele. Porque eles tinham tanta certeza, porque Jesus falou. Os 4, eles ficaram envolvidos de tal forma, pela fé, tendo certeza absoluta do que eles iriam fazer, aconteceria. O que é a fé? Eu fui lá no Aurélio, um amigo meu, e ele diz assim, fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança. Nós oramos pela minha filha aqui, e eu estou muito tranquilo. Porque eu creio que não tem lugar melhor. Ela está lá nas mãos do Senhor, sendo guardada. E o Senhor é o instrumentalista, é o médico, é o anestesista, Ele é um só. Eu creio nisso. Porque se eu não crer, eu não posso estar falando para vocês aqui sobre isso. Em algo, aqui diz então que a fé é a coragem de acreditar em algo que nos foi prometido e ainda nós não vemos, mas esperamos. Então aqueles 4 chegaram, com certeza um daqueles tinha fé e disse, eu tenho que contagiar esses outros 3. Vamos trazer para o nosso grupo aqui, né? Líder, você está contagiando os membros do grupo? Você está contagiando os teus discípulos? Está mostrando, nós estamos mostrando para eles o propósito. Qual é o propósito? Qual é a visão da igreja? Porque a única forma de fazer o paralítico chegar foi porque os 4 se uniram. Então tem um cara chamado fé aí. Mas até a palavra de Deus diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse cidadão, ele tinha tanta certeza, que ele disse, vamos em frente. Vamos que vai dar certo. Mas tem um segundo cara aí. O que vocês acham que de repente podia ser chamado o segundo? Podia ser, né? Podia ser, né? O disposto, estamos quase chegando lá. Esforço. Perseverante. Tomou a atitude de fazer. Então esse segundo cara se chamava ação. O que é ação? Meu amigo disse que é evidência de uma força, de um agente, o seu efeito, disposição para agir. Qual a tua ideia? Agora entrou dentro do servo. Disposto a agir. Sabe por quê que o paralítico chegou no destino?
Porque um daqueles estava disposto a agir e contagiou os outros 3. Diz mais, atividade, energia, movimento. Como é que está a nossa energia? Rayovac ou Duracell? Diz que Duracell rende mais. Rayovac tinha a do gato, a Evered, mas a Evered foi pouco. Tem gente que nem conhece a Evered aí, né? Nem sabe o que eu estou falando. Meu Deus do céu. Vocês têm que estudar um pouco mais, gente. Vocês não entendem nem de pilha. A Evered já era, né? Depois veio a Rayovac, agora diz que a Duracell é melhor. Energia. Como nós estamos com a nossa energia, como nós estamos buscando as coisas do Senhor. Né? Nós temos vontade, às quartas-feiras, 6h30, de levantar e vir orar. Isso é energia, isso é movimento, isso é ação. Nós temos tido o nosso tempo sozinho com Deus. Isso é ação, isso é energia, isso é movimento. O quanto nós temos contagiado o nosso grupo. O quanto nós temos contagiado os membros, o quanto nós temos contagiado os nossos discípulos. Aí, agir, movimento, ação. Câmera, ação. Não gararavo mais. Né? Alberto Roberto. Esse vocês também não conhecem? Que coisa, né? Então, as aulinhas para esse pessoal, né, pastor Levi? Amém. Então, o segundo, evidência de força, um agente, ação. Tenho que falar que a gente tem que falar o que está dando certo, né? Da Rede Amarela, uma ação, energia, movimento, eles resolveram fazer o evangelismo. É uma ação, é um movimento. Foi um contagiar e está dando resultado. E está dando resultado. Por quê? Porque um desses homens disse assim, nós temos fé, gente, que nós vamos caminhar aqui nessa rua e tem gente que nós vamos ganhar para Jesus. Mas o outro homem está ali junto e pensa, mas para isso acontecer, vamos agir. Vamos agir. A fé está vindo, mas vamos agir. Nós precisamos de movimento. Nós precisamos fazer com que aconteça. Energia. Mas tem um terceiro cara aí. Que pode ser esse terceiro? Qual a tua ideia? Também, estratégia, líder. Amor. Força, perseverança. Atitude. Comprometimento. Estratégia nós vamos ver aqui nesse aqui agora. Planejamento. Vamos ver nesse cidadão agora aqui. Criatividade, unidade. A unidade já está ali nos 4, né? Mas esse cara chama-se ânimo. Sabe o que é ânimo? Determinação diante do perigo ou do sofrimento. Coragem, decisão, valor, espírito pensante, criatividade, líder, alma, índole, natural, gênio e temperamento. Nós temos agora um cara, a padiola está meia capenga, né? Porque nós temos um de fé e nós temos um de ação. Mas tem a fé e tem a ação. Mas e se não tiver o ânimo, meu? Você não vai sábado para a rua fazer o evangelismo. Você não vai falar de Jesus para o teu vizinho. Se bobear, você não vem nem na igreja, porque está chovendo ou está quente demais. E aí tem 2 problemas, se está quente demais ou se está frio demais. O ar-condicionado da igreja sempre está errado. Vocês já perceberam? O ar-condicionado sempre está errado. Isso é culpa do Alexandre, porque ele que dá a manutenção. Aquele cara ali, quando vocês passam o frio, o calor aqui, a culpa é dele. Mas ainda bem
que não é o quarto. Mas de uma coisa é certa, ele tem ânimo de vir aqui e arrumar os ar-condicionados. Como é que nós estamos com o nosso ânimo? Vamos começar primeiro conosco, nem vamos lá para o grupo, porque daí fica meio pesado, né? Vamos primeiro começar conosco. Como está o nosso ânimo? Como está aquele nosso vigor? Como está aquela nossa vontade de acordar de manhã cedo? Tem gente que quando acorda de manhã parece que o cara está dentro de um casulo, né? Que ele vai virando a coberta, vai virando. Até chegar perto do despertador, vou botar a mão nele para ver se desliga, né? Gente, nós precisamos de ânimo. A gente precisa falar para Deus, de Jesus para as pessoas com ânimo. Conhece Jesus? Cara, legal. Tu precisa ver como ele é, meu. Traz assim, cara, né? Você é um cara desanimado, meu. Oh, dia, oh céus, né? Gente, ânimo. Às vezes a gente não tem, mas nós precisamos pedir para o Senhor. Claro que é gostoso às vezes ficar na cama, né? Quer ver um domingo à tarde, dia de chuva, né? Barriguinha cheia, bate nas costas, toma um banho, põe para... Que criança pequena. Mas então, ânimo. E ânimo diz que é determinação. Sabe, as coisas nas nossas vidas só acontecem se nós determinamos. O pastor acabou de orar ainda há pouco aqui. Vamos determinar isso, vamos determinar aquilo. Determinar, aí vai acontecer. Que legal. Nós temos um cara que tem fé e que ele contagiou 3. Agora nós temos um cara de ação, que ele gosta da ação, e nós temos mais um. Aí chegou o cara para o ânimo, disse, rapaz, eu gostei desse cara da fé aí, tu é meu amigão, tu que tem aí ação aí, gostei também, mas eu estou chegando aqui para nós montar um negócio. Mas está faltando um. Quem poderia ser o quarto? Chapolin Colorado? Não. Quem poderia ser? Quem você acha que é o quarto? Organização. Vamos considerar que ele está ali dentro do ânimo, né? Que diz que é espírito pensante, né? É um cara que pensou, ele estava ali, o cara do ânimo pensou para realizar, disse, já que não dá para ir pela... Está mais ou menos dentro do negócio. Organizador, né? Está mais ou menos dentro do negócio. Direção, estratégia, né? Mas sabe como é que se chamava o quarto cara? O nome desse cara se chamava Coragem. Sabe o que é coragem? Moral forte perante o perigo. Riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Era o cara que faltava para formar a equipe. Porque cá para nós temos agora um cidadão enliado num trapo, que precisa subir uma escada com ele e que precisa descer lá na frente de Jesus. O telhado da época devia ser a coisa mais querida do mundo, né? Então você imagina você ter que abrir o telhado, pisar em cima do telhado. Precisava alguém que tivesse assim, gente, nós temos que ter coragem para fazer isso. Gente, nós temos que ter coragem para o grupo de crescimento multiplicar. Nós temos que ter ânimo, nós temos que ter ação, nós temos que ter fé, que ele vai acontecer.
Mas nós precisamos dessa coragem para enfrentar a situação. E às vezes ela é emocional, ela é moral, não sei que situação de repente nós estamos passando. Não sei que situação de repente você está passando, mas quero te dizer uma coisa: coragem. Mas interessante que nisso tudo aqui, quando eles tiverem o êxito, primeiro, descer o paralítico, Jesus olha para ele e diz assim: vendo-lhes a fé, disse para o paralítico: teu pecado está perdoado. Mas ainda não tinha havido completado totalmente a obra no paralítico. Mas quando nós somos uma equipe, quando nós estamos pensando no mesmo caminho, andando para um mesmo propósito, em unidade, nós vamos alcançar o objetivo 100%. Porque versículos para frente diz assim: pega o teu leito, levanta e anda. Quando Jesus disse para ele, completou-se a obra 100% na vida do paralítico. Quando nós temos uma unidade, quando nós somos uma equipe, nós vamos caminhar para um destino que já está preparado anteriormente, com a estratégia, com a criatividade, tudo isso que você colocou faz parte. Nós podemos usar tudo isso como os nomes desses 4 homens. Porque disso tudo nós precisamos para que essa equipe, para que esses 4 fossem para um propósito só. E esse era o propósito. Qual era o propósito deles? Fazer com que o paralítico andasse, porque eles tinham fé. Mas no caminho ainda recebeu o paralítico algo mais importante ainda. Os teus pecados estão perdoados. E aqui depois ainda diz o texto para frente, né, que você conhece, que daí os escribas ainda ficam arrazoando, né? Como é que esse cara tem capacidade para dizer que pode perdoar pecados? O que é mais fácil? Mas outra coisa interessante nesse texto, aí tem uma multidão lá na frente, né? Tem um 5º cara que não está no negócio aqui, mas às vezes ele está enrustido. Falta de vontade. Porque os 4 podiam chegar assim. Tem uma multidão aí. Tem um paralítico lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar esse povo tudo ir embora. Depois nós bate na porta e diz lá: ô Jesus, tem um cara lá fora. Está afim de dar uma olhadinha nele? A gente até trouxe o óleo, um algodãozinho para ungir ele. Isso Jesus poderia fazer. Mas Jesus está mostrando para nós aqui que nós, os 4 homens, é que precisamos agir. Nós é que precisamos fazer acontecer. Nós é que temos que levar o paralítico. Jesus fez a parte dele. Perdoou os pecados e curou o paralítico. Mas carregar o paralítico ao local, isso nós podemos fazer, como eles fizeram e como eles conseguiram. Quero deixar para nós hoje, porque nós aprendemos bastante com isso, de que eu aprendi isso muito, de que eu preciso dar um norte, direção, como o pessoal falou, estratégia. Começa por nós, gente, por nós líderes. Mas isso acontece porque nós precisamos primeiro o quê? De ânimo. Porque diz aqui o dicionário que é um espírito pensante. E se eu tenho ânimo, eu posso ver lá na frente. E se eu vejo lá na frente, eu posso direcionar toda a equipe num propósito. A Bíblia é tão rica. Como é o nome desse curso que tem aí? Coach. Vê, estamos aprendendo algo hoje gratuitamente. Porque o que disso tudo que fala
é formar uma equipe, gente. Nós só precisamos formar uma equipe. Com pensamentos diferentes, olha só, mas com um único objetivo. Porque na equipe, não podia ter só os 4 pensando a mesma coisa, os 4 homens ser um só. Mas nós precisamos ser 4 em 1. Nós precisamos ser esses 4 homens em 1. Porque nós precisamos de fé, nós precisamos de ação, nós precisamos de ânimo e nós precisamos de coragem. Esses 4 homens é eu e você. Em 1. E quando nós conseguirmos trazer isso para a nossa vida, o que você acha que vai começar a gerar isso? Que nós possamos pensar nisso e levar isso para frente, de que há possibilidade, de há condição de a gente conquistar, que há condição de a gente fazer o melhor. E sabe, o melhor sempre é para o Senhor. Então, no lugar do medo que vem a coragem, no lugar do desânimo que vem o ânimo. Na coragem da desmotivação que vem a ação, a motivação. Isso nós podemos fazer. Isso são coisas que é só nós mudarmos, como falaram aí também, atitudes, posições, posicionamentos sobre nossa vida. À medida que nós formos galgando essas coisas, o Senhor vai cada vez mais nos encher disso. Amém?